Estou de volta! Para você que não me conhece, meu nome é Paulo Machado. Eu sou registrador de imóveis, de títulos, documentos, de pessoas jurídicas, de pessoas naturais e também sou tabelião de notas e tabelião de protesto. Hoje eu vou dar 6 dicas para você fazer a sua escolha entre o concurso de Alagoas e do estado de Amazonas. Bom, queridão, no início esses concursos não estavam chocando, mas a Coppev inesperadamente mudou as datas que ela tinha praticamente acabado de anunciar e fez com que o concurso chocasse. Eu achei uma coisa desinteressante, para dizer o mínimo, mas enfim, os concursos estão batendo e eu vou dar 6 dicas para você escolher entre um e outro. Tenho certeza que você sai desse vídeo já com a sua escolha feita. Quer ver só? Primeira coisa, meu querido, esse concurso aqui, ó, Alagoas, aqui Amazonas. Primeira coisa, o estado. E aí? Onde você gostaria de ser tabelião ou registrador? No estado de Alagoas ou no estado de Amazonas? Esse é um ponto para você fazer, não é um ponto isolado, mas já serve para você levar em conta na sua escolha, tá? Esse é o primeiro dos 6 pontos que eu quero que você leve em conta para fazer a sua escolha. E aí, você gostaria de ser tabelião ou registrador, ou as duas coisas, no caso dos cartórios que cumulam, no estado de Alagoas ou no estado de Amazonas? Porque às vezes você mora em Alagoas, ou então você mora no estado do Amazonas. E aí esse ponto é fortíssimo, porque às vezes você quer ficar perto da família, às vezes, entendeu a ideia? Então, então isso vai contar demais, tá? O local onde... Agora sim, se você é do Distrito Federal, se você é do estado do Goiás, se você é do estado das Minas Gerais, e tanto faz para você, queridão, tanto faz para você, aí... Esse talvez não seja o ponto que vai ser fundamental, mas eu acho que vale a pena você levar em consideração. Então, o primeiro ponto é esse. Bom, segundo ponto é esse aqui, ó. 199 vagas em Alagoas e 51 vagas no estado do Amazonas. Queridão, são 4 vezes o número de vagas no estado de Alagoas. 4 vezes o número de vagas no estado de Alagoas. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Eu tenho amigos que só vão fazer concurso atrás de 1 ou 2 cartórios. Então, ó, eu tenho amigos que vão lá para Alagoas ou vão para Amazonas e de todos esses cartórios, eles só estão mirando 1 ou estão mirando 2. Os caras especialistas, os caras que estão fazendo, estão sempre ali nas primeiras posições. E aí, tanto faz para ele o número de vagas, tá? Tanto faz para ele. Se aqui tem 199, se aqui tem 51, ele se garante para a segunda fase, não faz diferença para ele. Então esse critério não conta muito para ele, a quantidade grande ou pequena de vagas, mas talvez para você conta, porque você está começando, você está entendendo como muda de uma pessoa para outra? Então, ó, no início eu certamente escolheria aqui, ó, 199 vagas, certamente. Hoje não mais, hoje não mais. Esse não é um critério que eu levo tanto em consideração. Não vou dizer que eu não levo em consideração, mas é um critério que não pesa tanto para mim. Na verdade, aqui, ó, dentro desses 199, dentro desses 51, aquele indivíduo que já está mais tempo fazendo concurso, ou talvez você está começando, mas só serve determinados cartórios para você, esse ponto aqui é importante você levar em consideração não só o número de vagas, tá? Para você que quer um cartório específico. Aí você vai analisar quais são os cartórios que estão no concurso. Porque às vezes aqui, ó, tem 51 cartórios, só que aqui tem 10 cartórios tops. 10 cartórios fantásticos que você gostaria muito. E aqui nesses 199 não tem cartório que te agrada. Não tem cartório que enche os seus olhos. Então é importante você analisar quais os cartórios que estão nesse jogo. Nesse momento o jogo não é tão claro, tá? Porque às vezes você vai ver o faturamento no CNJ das serventias que estão oferecidas em Alagoas e no Amazonas e não vai bater com a realidade. Por N fatores. Um deles, o cara que está lá na frente do cartório pode ser uma pessoa que produza 10 vezes menos do que você. E quando você assumir o cartório, você vai produzir então 10 vezes mais, você tem a chance de aumentar 2, 3, 4, 5, 10 vezes o faturamento do cartório. Isso não é uma coisa incomum, na verdade é uma coisa que acontece até com certa naturalidade, tá? Então, esse é o segundo ponto. Primeiro, Alagoas, você quer morar em Alagoas ou quer no estado de Amazonas? Segundo, número de vagas. Você está começando, não está sentindo muito confiante, vai lá onde tem mais vagas. Perfeito? Agora,
tanto faz para você o número de vagas, você se garante, você vai para a segunda fase de qualquer jeito. Então, analisa aí quais são os cartórios mais interessantes para você assumir, qual é a distância desses cartórios para a capital, se você não pegar um cartório da capital. Entendeu a ideia? Então, faz essa análise aí. Faz análise de aeroporto também, distância para o aeroporto, para você estar sempre perto da sua casa quando você puder. Essas são análises importantíssimas, tá, pessoal? Bom, terceiro ponto para você levar em consideração. Primeiro foi o estado, onde você vai onde você vai morar e exercer a atribuição. Segundo, número de vagas. Terceiro, a banca. Gente, quem vai fazer Alagoas? Coppev. Quem é Coppev no mundo do cartório? Não sei, meu amigo. Faço concurso há 5 anos consecutivos no momento da gravação desse vídeo e não sei quem é Coppev. Gente, já IES eu conheço. Eu particularmente já quase fechei uma prova da IES. Já fiquei ali entre os 10 primeiros na prova da IES. Então veja, para mim é importante fazer uma prova da IES, porque eu já conheço, já estou acostumado. Dentro daquele meu curso máquina da primeira fase de concurso para cartório, eu bolei uma estratégia lá que me fez ficar nas primeiras posições no concurso da IES. Inclusive tem muitas questões da IES lá. Muitas pessoas saindo... Teve uma menina especificamente que saiu de 65 para 92 pontos com o que eu ensino lá. Perfeito? Então, IES é uma banca conhecida. Já aqui, ó, Coppev... Só que tem um detalhe, apesar da Coppev não ser conhecida por mim, ela também não é conhecida por você, não é conhecida pela maioria da galera de cartório. Então o jogo tá mais ou menos igual para todo mundo. Tá basicamente igual. Então também não é um critério para você ficar chorando. Então analise isso aí, porque olha só que coisa interessante. Na prova da IESES, você vai ter lá algo interessante no que diz respeito a mínimo de questões que você tem que acertar por matéria, ou você não vai ter isso? Na prova da Coppev, tem isso ou não tem isso? É um ponto que eu vou comentar aqui mais na frente, tá? Mas, ó, por enquanto aqui, IES versus Coppev, eu quero que você analise a banca. Você está mais acostumado com IES? Está mais acostumado com Coppev? Não, Paulo, eu já estou acostumado, eu sou craque de Coppev. Olha só, pode ser que isso penda para você. Então, leve em consideração aí quem vai fazer a prova. Esse é um ponto bastante interessante. Tem gente que adora fazer prova do CESP, tem gente que odeia fazer prova do CESP. Então, ó, se fosse IESES versus CESP, seria fácil, talvez, para você que está me assistindo escolher. Porque às vezes você é fera na IES e uma bosta no CESP. Ou o contrário, perfeito? Então, esse ponto também tem que ser levado em consideração. A banca que está realizando o concurso. Tudo bem. Bom, pessoal, outro ponto interessante, ó, e tem um detalhe, eu vou aprofundar aqui entre IES versus Coppev quando eu chegar aqui, ó, mínimo por matéria, tá? Bom, primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, quarto ponto. Tempo de duração no Amazonas, tempo de duração na Alagoas. Alagoas, você sabe que é um concurso que ficou parado muito tempo, se eu não me engano, 3, 4 anos. E aí, por pressão do CNJ, o concurso voltou a andar. E aí, deixa eu falar uma coisa para você, queridão. Pelo menos, no edital de 2018, a Coppev está prometendo fazer a prova oral, já, se eu não me engano, ali, acho que em agosto, né? Acho que julho, no mês de julho de 2018. Dá uma conferida para mim aí, para ver se eu não me enganei. Eu já até gravei um vídeo sobre isso, mas acredito que em julho. Então, olha só, que interessante. A Coppev vai fazer a prova objetiva, a prova subjetiva e a prova oral no espaço aí de 3, 4 meses. Posso estar errando aí por um mês, mas é basicamente isso. No espaço de 3, 4 meses, você vai fazer primeira fase, segunda fase e prova oral. Então, você já tem que ser um cara mais malandreado, um cara que já está acostumado a fazer a segunda fase, prova oral. Perfeito? Já a prova da IESES, meu amigo, para você fazer a prova oral, provavelmente daqui a um ano. Tá? Provavelmente, sei lá, 9 meses, 10 meses depois da primeira fase, depois do dia 6 de maio. Pra você ter uma ideia, eu gravei um vídeo explicando o edital do estado de Amazonas e lá eu falo, o edital está dizendo que a convocação para a prova oral vai ser dia 19 de janeiro de 2019. A essa altura, talvez, você já possa até ter escolhido seu cartório no estado de Alagoas. Então, o tempo de duração do concurso faz muita diferença também nas suas escolhas. Porque, veja, entre a primeira fase da IES, dia 6 de maio, e a segunda, o tempo é muito maior do que da primeira fase para a segunda fase no estado de Alagoas. Então, esse é um ponto fundamental para você fazer a sua escolha.
Olha que maravilha. Você pode se dar para a primeira fase do estado do Amazonas fazendo máquina da primeira fase. Aí depois você tem o tempo para fazer o fórmula da segunda fase, que é um curso que eu também tenho para a segunda fase. Mesmo que você não saiba absolutamente nada, do zero, você sai de lá sabendo fazer escritura, fazendo registro, blá, blá, blá. E depois ainda tem tempo para se preparar para a prova oral, curso que nós também preparamos. Então, olha só, agora, aqui em Alagoas dá para você fazer, inclusive esses cursos que eu falei, máquina, fórmula, dá tempo também, só que o tempo vai ser menor. Só que o tempo é menor para todo mundo, então você tem que avaliar. Tem gente que já gosta disso. Eu, por exemplo, que estou acostumado já a fazer a primeira fase, segunda fase, prova oral, gosto de fazer rapidamente, não tem problema. Então, analisa a sua condição nesse aspecto. Bom, primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, quarto ponto. Quinto ponto, mínimo por matéria. Isso aqui você tem que levar em consideração, hein? Se liga. Lá em Alagoas, você vai ter que fazer 50% da prova de constitucional, 50% da prova de registros públicos, senão você está reprovado. Você pode tirar, sei lá, 80 pontos, 85, pode ser o primeiro do concurso, nota maior, mas vamos imaginar que cai 10 questões de constitucional. Se você fizer 4, você está reprovado, mesmo que você tenha arrebentado em todas as outras. Mesmo que você tenha arrebentado. Isso vale, gente, aqui em Alagoas, isso vale para constitucional e registros públicos. Constitucional e registros públicos, beleza? E tem um detalhe, para as outras matérias, você também vai ter que fazer o mínimo. Você não precisa fazer os 50%, tá? Você não precisa fazer 50% aqui nas outras matérias, tá? Mas você tem que fazer o mínimo também. Em registro público e constitucional, 50%. Em registro público e constitucional, 50%. Nas outras matérias tem mínimo a fazer também. Ou seja, tem mínimo em todas, ok? Aqui no Amazonas não tem isso, tá? Aqui no Amazonas não tem isso. Então, por exemplo, lá no Amazonas serão 45 questões de registros públicos, 15 questões de civil, 10 questões de constitucional, 10 de administrativo. Só aí já dá 80 pontos. Acho que é mais ou menos isso. Pode ser que eu me engane por um cálculozinho ou outro, mas basicamente isso. E aí sabe o que acontece? Repara numa coisa. Se você for bom em registros públicos, constitucional, administrativo, e direito civil, você se garante lá, eu acho que processo civil também está envolvido aqui nesse jogo de Amazonas, você se garante lá no Amazonas com 4, 5 matérias. Aqui não, você vai ter que saber um pouquinho de cada. Essa prova de Alagoas aqui me lembra um pouco o que acontece lá no estado de Minas Gerais, onde você tem que fazer o mínimo por grupo, são 7 grupos, se eu não me engano, lá no estado de Minas. Perfeito? Então vai ter que fazer o mínimo por matéria. Então esse ponto também é fundamental. Porque se você for um cara que consegue pontuar bem todas as matérias, tudo bem, sem problema nenhum, você fazer Alagoas. Do contrário, talvez seja interessante você fazer Amazonas. Então fica ligado nisso. Bom, e o sexto ponto, primeiro foi esse, segundo aqui, terceiro aqui, quarto aqui, quinto aqui. E aí o sexto, não sei se está aparecendo para você aí, eu coloquei um símbolo do dólar, dinheiro. Veja o que é mais econômico para você. Consulta, talvez isso seja um ponto fundamental. Talvez eu falei tudo isso aqui e você falou, não, Paulo, peraí, eu só consigo fazer se for de Alagoas, que a passagem está 200, Paulo. É 100 para ir, 100 para voltar, miserável. Então, é isso que eu vou fazer. Ou então Amazonas é que tá barato. Ou então você mora em Alagoas, você mora em Amazonas. E aí fica super tranquilo para você, barato, tal, você não tem que pagar passagem, então leva isso em consideração. Agora, pode ser que para você não faça diferença. Pode ser que para você não faça diferença o dinheiro. Não, Paulo, eu tenho dinheiro para ir em Alagoas, tenho dinheiro para ir no estado do Amazonas. Então, certamente, a sua escolha vai recair naqueles outros 5 pontos e não desse último que eu estou comentando, que é o do dinheiro, tá? Esse é um ponto, se você vai fazer concurso de cartório o tempo todo, que você tem que se atentar. Entre num programa aí para você adquirir milhas, fica ligado aí, se cadastra nesses sites aí que você compra a passagem através de milha. Vai conversando sempre com os amigos, faça parte dos grupos de cartório, principalmente os grupos que eu monto, porque tem pouca conversa fiada e muito conteúdo, e aí certamente isso vai ajudar você a fazer a sua escolha
também. Perfeito? Então, esses são 6 pontos para você tomar a sua decisão entre o concurso de Alagoas e o concurso do estado de Amazonas. Bom, pessoal, antes da minha dica transformacional de hoje, que a minha equipe está preparando aqui nos bastidores, dica essa que virá do livro, deixa eu escolher aqui, do livro do Tony Robbins. Vai vir do livro do Tony Robbins, tá bem ali, ó. Tony Robbins, Passos de Gigante. Gente, antes dessa dica transformacional que sempre tem nos meus vídeos aqui, deixa eu falar uma coisa para você. Não interessa se você vai fazer Alagoas ou se você vai fazer Amazonas. Eu tenho para você a melhor preparação do Brasil disparadamente para você passar na primeira fase de concurso para cartório. São centenas e centenas e centenas de pessoas que testaram o máquina da primeira fase de concurso para cartório e aprovaram. Juízes, promotores, delegados, procuradores da União, desembargadores, advogados, auditores da Receita Federal, e o sentimento é um só. Paulo, você preparou as questões mais atualizadas e mais poderosas para aprovação no concurso de cartório desse país. E foi isso mesmo. O máquina da primeira fase de concurso para cartório é um curso completo. Basicamente completo, porque envolve constitucional, administrativo, tributário, civil, processo civil, empresarial, penal, processo penal, notarial e registral, para você arrebentar na primeira fase de concurso de cartório pelo país. A vantagem de você entrar no máquina da primeira fase de concurso para cartório é a seguinte, queridão, você paga um curso e você tem pelo menos aí no mínimo, 1 ano, esse curso servindo para você todo santo dia. Olha para mim aqui que eu vou te falar com toda sinceridade. O que eu preparei dentro do máquina da primeira fase para você estudar é 1 ano de estudos em 60 dias. 1 ano de estudos em 60 dias. 1 ano de estudo em 60 dias. Ei, se você for ao nosso site e conferir os depoimentos, você vai ver, como eu disse aqui no meio do vídeo, uma tabeliã que durante 10 anos ela só conseguiu tirar no máximo 65 pontos. Depois que ela fez o máquina da primeira fase de concurso para cartório, acompanhou meus vídeos gratuitos aqui pelo YouTube, não sei se você está assistindo no YouTube, ela me disse, Paulo, eu já investi quase um apartamento estudando em concurso para cartório. Nunca vi algo disponibilizado igual o que você disponibiliza e eu consegui mudar a minha nota de 65, que foi o máximo nesse tempo todo, para 92, ou seja, ela praticamente fechou a prova. Gente, então o máquina é isso, é um produto sério que eu passei praticamente 4 meses só para gravar ele e passei 8 meses junto com a minha equipe separando as questões. É um curso que foi construído, não foi em 2 dias, 3 dias, foi construído em 1 ano, a partir de uma experiência de 5 anos prestando concurso para cartório. E se você não quer gastar dinheiro com rios de livro, doutrina, jurisprudência, depois você só vai jogar fora, se você quer a estratégia que eu, Paulo Machado, que já sou tabelião, que já sou registrador, ensinaria para o meu próprio filho, para ele passar, para ele conseguir o que eu consegui em 1/5 do tempo, na metade do tempo, vai, máquina da primeira fase de concurso para cartório. Ó, e no momento que eu estou gravando esse vídeo, é possível você adquirir o máquina. Mas para isso, você tem que ir lá agora, antes das inscrições acabarem. Ó, o site é maquinadaunfase.com, maquinadaunfase.com, beleza? maquinadaunfase.com. Acessa lá, se você tiver qualquer dúvida, vai ter uma pessoa lá no chat para poder tirar as suas dúvidas, tá, pessoal? Ó, excepcionalmente, por muita pressão, eu abri as inscrições e geralmente essas inscrições duram menos de 72 horas. Então, essa é a sua chance. Depois não adianta chorar. Geralmente, pessoal, depois das 72 horas as pessoas vêm me procurar e tal, e eu acabo não tendo tempo, pessoal, porque depois que a turma começa, olha, simplesmente a gente bota para quebrar, o foco é total. Além das mais de 3.000 questões que você encontra no máquina, você tem 11 simulados. Gente, a gente não tá para brincadeira do máquina, são 11 simulados no mínimo que você vai fazer, inclusive competindo entre as outras pessoas do máquina. Nós não estamos para brincadeira, nós queremos que você
mude a nota de corte desse país. Essa é a intenção, que os nossos alunos do marketing mudem a nota de corte do concurso de cartório no Brasil. Beleza? Ó, a dica transformacional de hoje, afinal de contas, não adianta você correr e esquecer que você tem que cuidar da sua mentalidade para você chegar lá. Esse também é um diferencial que você encontra dentro do Máquina. Gente, ó, todos nós de Stone Hobbies fomos enganados. Aprendemos que um dia, quando todas as coisas certas acontecerem, finalmente seremos felizes. Quando encontrarmos o parceiro ideal, quando ganharmos dinheiro suficiente, quando o nosso corpo estiver perfeito, quando tivermos filhos, quando finalmente nos aposentarmos. Na verdade, não é o que você conquista que faz com que se sinta bem, e sim o aprendizado de como mudar o estado mental num instante. Afinal de contas, por que você quer qualquer dessas coisas? Não é porque acredita que o parceiro ideal, os filhos, o dinheiro, etc., vão fazer com que você se sinta melhor? Mas quando finalmente temos aquilo que buscamos, quem vai fazer com que nos sintamos bem? Somos nós que fazemos isso. Por que esperar? Faça isso agora. Afinal de contas, é como diz aquela célebre frase: ei, a felicidade não é uma linha de chegada, ela está no próprio caminho. Tem um quadro aqui, ó, de frente comigo, escrito em inglês, essa frase, e eu quero que você lembre-se disso, queridão. Você não precisa passar em Alagoas para ser feliz. Você não precisa passar no estado do Amazonas para ser feliz. Você precisa ser feliz para passar no estado de Alagoas. Ser feliz para passar no estado do Amazonas. Uma coisa que eu tenho perguntado sempre para centenas de alunos do Máquina, para os meus alunos do curso do Tropa da Aprovação, do Fórmula, é o seguinte: a dor que você está passando hoje é a dor da ignorância, porque você não está buscando a orientação certa, porque você não está buscando os mentores certos para a sua vida? Ou é a dor do crescimento? Se for a dor do crescimento, tudo bem, fantástico. Afinal de contas, por mais estratégias inteligentes que tenhamos, nada substitui o trabalho duro. De vez em quando você vai ter que trabalhar duro. Não quer dizer que você vai fazer isso de segunda a segunda, que você vai abrir mão da família, negativo. Afinal de contas, no ano passado eu levei meu filho para o colégio todos os dias, sem exceção. Essa era uma das grandes metas para a minha vida. Consegui isso e com muito, mas muito mais recursos do que quando eu vivia louco, achando que eu estava vivendo a dor do crescimento, quando na verdade eu estava vivendo a dor da ignorância. Então, queridão, lembre-se, a felicidade não é uma linha de chegada, ela está no próprio caminho. Você pode ser feliz ainda hoje. Quais são as 3 coisas que você pode fazer agora para você entrar num estado de absoluta felicidade? Beijo no coração, tamo junto e lembre-se, você é muito mais do que imagina. E se